O Apocalipse nos apresenta a cosmovisão bíblica sobre os eventos finais da história do mundo que antecederão a segunda vinda de Jesus. Duas grandes globalizações ocorrerão. A primeira delas, a globalização do erro, quando todo mundo se maravilhará seguindo a besta. Símbolo do poder religioso romano em Apocalipse, e que exercerá uma grande influência no mundo religioso, através de dois grandes enganos. O primeiro deles, a imortalidade da alma, que é a base do espiritualismo. E o segundo engano, a santidade do domingo, em oposição ao sábado bíblico. Nesse meio tempo, enquanto houver a globalização do erro, haverá também a globalização da verdade. Ou seja, o mundo inteiro será alcançado com o Evangelho eterno de Jesus Cristo, em cada nação, tribo, língua e povo, anunciando a segunda vinda de Jesus e preparando o mundo para os seus acontecimentos finais, levando as pessoas a uma real conversão a Cristo, em obediência aos seus mandamentos, inclusive a observância do sábado, o quarto mandamento da lei de Deus, separado para a comunhão com Ele. Mas em meio a toda essa globalização, a toda essa conjuntura final da história, como estarão aqueles que estarão se preparando para a vinda de Jesus? Quais são as suas características? É o que nós iremos estudar durante esta semana. E você é bem-vindo a estes momentos de estudo. 5 grandes desafios estão diante daqueles que querem se preparar para a vinda de Jesus. O primeiro desafio é seguir nesta vida um modelo de desenvolvimento seguido por Jesus quando esteve aqui nessa terra. A Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Lucas 2, 52. Seguindo as leis da infância, Jesus foi um ser humano perfeito, porque o seu crescimento alcançou todas as dimensões da vida. A área física, mental, espiritual, socialmente, em todos os aspectos ele cresceu. O ser humano na Bíblia ele é indivisível, ele é integral. A nossa vida abrange todo um conjunto de dimensões que precisam ser desenvolvidas conjuntamente. E assim, a vida cristã não se restringe somente a um aspecto espiritual. Nós temos o desafio de desenvolvermos todas as áreas de nossa vida. E a semelhança de Jesus, nós temos um programa de vida que alcance as pessoas, a comunidade, o mundo inteiro, com uma nova qualidade de vida. Convém lembrar que, como seres caídos, nós nunca seremos iguais ao que Jesus foi aqui. Porque ele era Deus, homem. Porém, por sua graça, a Bíblia diz, por obra do Espírito Santo, nós podemos imitá-lo e viver em harmonia e em comunhão com ele. Sermos uma testemunha sua para outras pessoas. Então, em lugar de ficarmos desencorajados pela diferença entre nós e Jesus, nós temos que ficar esperançosos, focalizarmos-nos na cruz, na sua graça salvadora e no seu poder de nos transformar à sua imagem e à sua semelhança. O segundo desafio que nós temos diante de nós hoje, ao nos prepararmos para a segunda vinda de Jesus, é cuidar do nosso corpo como o templo do Espírito Santo. O nosso corpo não é um lugar de prisão da alma, como criam os gregos. Não é também uma parte da divindade, como dizem os panteístas. Não é também uma morada temporal da alma imortal e que vai ser reintegrada ao corpo por ocasião da ressurreição, como creem muitos crentes modernos. Não. A cosmovisão bíblica quanto ao nosso corpo, ela abrange vários aspectos. Primeiro, nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, física, mental e espiritualmente. Segundo, o pecado manchou essa imagem em nós, em todos os sentidos. Terceiro, a obra da redenção é restaurar no homem a imagem e a semelhança de Deus. Quando nós nos convertemos, pelo poder do Espírito Santo, Deus nos livra do domínio do pecado, do poder do pecado,
porém não nos livra da presença do pecado, porque o pecado existe, está aqui. Quando Jesus retornar a essa terra, nós seremos transformados, glorificados, e para sempre, então, estaremos livres da presença do pecado. Nesta vida, nós somos justificados dos nossos pecados, somos santificados por obra, por poder do Espírito Santo e preparados para o dia da glorificação. Quinto ponto é que a segunda vinda de Cristo, nela nós seremos transformados em incorruptíveis. Estaremos para sempre com o Senhor, por toda a eternidade, agora como imortais. Então nós, se reconhecermos que a religião atinge todos os aspectos da vida, nós vamos entender o que diz o apóstolo São Paulo, de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E diz mais ainda, se nós reconhecermos que a religião abrange todos os aspectos da vida, ele diz, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. O terceiro desafio que está diante dos filhos de Deus que se preparam para os acontecimentos finais da história desse mundo é termos a mente de Cristo. Muitos estudiosos modernos defendem que o indivíduo pode ser transformado por uma simples mudança de ambiente. Conquanto compreendamos que o ambiente exerce grande influência no comportamento das pessoas e que devemos evitar lugares, situações que nos conduzam à tentação, o problema é muito mais do que ambiente. O problema real do pecado jaz na natureza humana, na nossa natureza pecaminosa. E disse Jesus, do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos. Ou seja, na cosmovisão bíblica, a mente precisa ser transformada para que o comportamento seja alterado. É preciso haver uma mudança interior na nossa mentalidade. Assim é que em Colossenses 3:10, quando o apóstolo Paulo fala da nossa transformação, nossa mudança, ele diz assim, e vos revestistes de um novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. É preciso que haja uma renovação dos nossos pensamentos, nossas atitudes, nossos objetivos na vida. E é por isso que quando ele escreve aos Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, ele diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É por isso que é interessante que em Colossenses 3:2 ele diz, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. É interessante que, outro aspecto importante é que em Hebreus capítulo 8, de modo especial, quando fala da nova aliança, o apóstolo Paulo diz que o plano de Deus é que através da nova aliança, a sua lei seja escrita em nosso coração, conforme promete através de toda a sua palavra. E assim nós nos transformaremos em nosso caráter, mais a imagem e a semelhança de Jesus. Teremos os ideais, os pensamentos de Deus em nossa vida, em nossa mente. Sentiremos prazer em fazer aquilo que é de Deus. A mansidão, o poder de Deus, a sua verdade controlarão a nossa vida. E assim é que ao escrever aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, verso 16, Paulo chega a dizer, nós, porém, temos a mente de Cristo. O quarto desafio que nós temos nos últimos dias da história é de submetermos à orientação do Espírito Santo de Deus. Porque é Ele quem nos conduz à experiência da salvação. Ele que nos guia a toda a verdade. É Ele quem regenera a nossa mente, nos transforma. E assim a Bíblia diz, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, verdadeiramente é que são filhos de Deus. O que nos torna filhos de Deus é sermos guiados pelo Espírito de Deus. Assim, por entrega diária e ação do Espírito Santo, apegados às suas promessas de assisti-los contra o pecado,
podemos vencer, podemos viver uma nova vida nesse mundo e desenvolvermos em nós as habilidades do caráter de Cristo Jesus. O Espírito Santo nos capacita a sermos testemunhas de Jesus e a vivermos em harmonia e em comunhão com Ele. Nós necessitamos cada manhã de aceitarmos a ação, a influência do Espírito Santo de Deus e a sua direção em nossa vida durante todo o dia. Mas o quinto e último desafio que temos diante de nós, na verdade, é estarmos prontos para o aparecimento de Cristo em sua segunda vinda. As características da sociedade de hoje são uma vida veloz, com necessidades artificiais, com distrações artificiais. E assim nós corremos vários riscos, e podemos listar muitos deles. Alguns deles são, primeiro, demorarmos-nos nas preocupações deste mundo, desviando o nosso olhar do Senhor do seu reino. Segundo risco, nós nos distrairmos com as atividades de nossa agenda diária. Ela é tão intensa que nós perdemos o foco nas prioridades de Deus, nas prioridades espirituais. Nós nos tornamos, por fim, endurecidos e céticos. Terceiro risco que corremos é não deixarmos de lado a nossa comunhão com Deus. Estamos tão ocupados que negligenciamos o nosso preparo, nossa comunhão com o Senhor. Mesmo porque o Senhor demora, Ele está tardando em vir. Porém, a sua mensagem é clara em sua palavra. Hoje é o dia de preparo. Hoje é o dia de estarmos prontos para o seu breve regresso. Quarto risco que temos é de seguirmos as nossas satisfações carnais, o que pode levar-nos à ruína espiritual. Nós necessitamos de cada dia crescermos na comunhão, na graça de Cristo Jesus. Estamos sendo prontos para o seu breve retorno. Em 2 Pedro capítulo 3, verso 14, o apóstolo diz assim: esperando essas coisas, empenhamos por ser achado por ele em paz, sem máculas e irrepreensíveis. Enfim, o grande conflito vai se aproximando do seu final. Precisamos viver a fé cristã cada dia. Alcançar uma vitória em Cristo cada dia. Porque em breve nós o veremos face a face tal qual Ele é. Seremos transformados à sua imagem, à sua semelhança, de forma plena na sua vinda, quando Ele vier nas nuvens dos céus para nos buscar. Que o Senhor nos abençoe, nos prepare, nos santifique e nos anime cada dia a nos apegarmos a Ele, às suas promessas, à sua santa palavra, em oração pelo estudo da Bíblia, para que, fortalecidos espiritualmente, e sejamos prontos, aguardando o breve regresso do Senhor Jesus nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Que essa seja a sua e a minha experiência.